Entre campos e florestas, rios e cachoeiras e diferentes tonalidades de cores, existe uma cidade onde o tempo parece passar devagar. Um lugar onde a natureza não é cenário, mas personagem, e cada xaxim, cada araucária carrega em silêncio a memória de quem aprendeu a viver em meio ao frio, ao mato e à distância. Aqui a vida tem um ritmo próprio. As tradições tropeiras ainda são compartilhadas pelos galpões, a música local tem nome de bicho e até o café da manhã pode ser apreciado com uma vista singular. São Chico é terra de gente que cuida do que tem, do cogumelo que nasce à sombra da árvore, a receita que mistura pinhão, cordeiro e muita história no mesmo prato. Hoje você vai conhecer a cidade que abriga a hospedagem mais antiga do Rio Grande do Sul, vai descobrir por que seus distritos parecem cidades com alma própria, vai entender como um vilarejo aparentemente esquecido abriga uma antiga tradição medieval, vai fazer algumas caminhadas comigo por trilhas que permitem colher o que a terra oferece, visitar lugares construídos pensando na natureza em primeiro lugar, sentar à mesa com quem transforma o simples em experiência. E ainda vai provar o que esse imenso pedaço de chão tem de mais autêntico: o tempo, o sabor, a memória e a calma. É hora de ver o que poucos enxergam, o extra do ordinário escondido nos campos de cima da serra. São Francisco de Paula, ou São Chico, é uma joia cravada nos campos de cima da serra. Um lugar onde a história do tropeirismo ainda cavalga pelas memórias, onde os animais circulam livres como os ventos frios que moldam a paisagem e onde o passado não é apenas lembrado, é vivido e honrado pelos moradores. Aqui o futuro chegou com respeito. A modernidade se instalou sem arrancar raízes e tudo o que existe parece nos lembrar de algo que frequentemente esquecemos. Somos todos parte da mesma natureza. Entre águas que correm soltas e outras que descansam represadas, entre travessias de barco, longas horas por estradas de chão, caminhadas sob os majestosos plátanos em pleno outono ou até mesmo na simplicidade de não fazer nada, São Chico parece ter sido esculpida para ser sentida, contemplada e não apenas vista. Mas se existe um lugar que talvez simbolize tudo isso, um espaço onde a cidade se apresenta sem pressa, com certeza é esse aqui. Eis um dos lugares mais clássicos que existem aqui na região da Serra Gaúcha, Lago São Bernardo de São Francisco de Paula. Simplesmente um dos cenários mais indescritíveis e eu acho que um dos mais bonitos que existem em toda a região. E muita gente que mora aqui nas redondezas conhece a cidade por causa desse lugar. Mas São Chico vai muito além disso. E vai mesmo, São Chico é a 15ª maior cidade em área de todo o Rio Grande do Sul. Isso não é só um dado, é um convite. Porque aqui não existe pressa, não se percorre São Chico, se vive São Chico aos poucos. E mesmo que eu quisesse mostrar tudo, não daria, nem num dia, nem num final de semana, quem sabe nem numa vida inteira. É um lugar feito para sentir, para entrar em cada canto como quem quer descobrir um segredo e se deixar surpreender devagar. Aliás, aqui a cada estação as cores mudam e com elas muda também a mensagem que a cidade parece querer nos passar. E se as cores mudam com as estações, o cenário também se altera a cada curva. Não é difícil entender por que tanta gente vem até aqui para desconectar, respirar mais fundo ou simplesmente observar o que sempre esteve lá. São Francisco de Paula fica do lado de Gramado e Canela e muita gente não vem para cá porque não sabe o que tem aqui. Mas eu te digo, se tem uma cidade que é realmente natural, para quem gosta de respirar o ar puro e estar em contato com a natureza, São Francisco de Paula com certeza é esse lugar. Aqui onde a gente está é só um exemplo disso tudo. Tem tantos outros lugares que a gente nem vai conseguir mostrar nesse documentário, mas que ainda assim, a cada curva, a cada lugar que a gente vai, sempre encantam nossos olhos. E a gente leva um pouco de experiência em cada pedaço. São Chico pertence aos Campos de Cima da Serra, uma região que já exploramos em outros documentários. Aqui, os enormes pinheiros ainda reinam em absoluto junto às águas que escorrem como se nunca tivessem pressa de chegar
e os xaxins que crescem com tamanha paciência que seria quase impossível de explicar. Sabe quantos centímetros cresce um xaxim por ano? Me diz. 2 centímetros. Por ano? Tem uma coisa que é louca, assim, os biólogos, né, as pessoas apaixonadas por agrofloresta, eles falam só nome técnico, certo? Mas eu converso com eles, eu digo que a natureza fala. E a natureza, quando você diz que um xaxim cresce 2 centímetros ao ano, essa informação tu levou para a vida, né? Nunca mais esquece. Agora, se eu falar o nome técnico do xaxim científico, eu nem sei, não consigo falar. Tu não vai associar. Não, eu sei que agora para qualquer pessoa você vai dizer assim, bah, cresce 2 centímetros por ano. Vamos medir aquele, tem 2 metros. Não, Se 2 não. Se tem 2 metros, são 100 anos. 100 anos numa árvore, 200 noutra, 300 mais à frente, muito mais longevas do que muitos de nós jamais conheceremos. E assim se forma uma floresta onde o tempo criou raízes. Uma história que simplesmente nunca caberá num livro porque ela ainda vive. E como se o verde não fosse suficiente, São Chico também é moldada pelo azul das águas, das cachoeiras, dos lagos e também das trilhas que chamam a desacelerar e contemplar cada centímetro de chão. Aliás, contemplar. Tudo parece ter sido feito com base nessa palavra, porque aqui a natureza não está só em volta. Ela está no jeito de viver, no ritmo das coisas e até no silêncio que preenche qualquer espaço em branco. Se tem um lugar que a natureza caprichou, esse lugar se chama São Francisco de Paula. É curioso pensar que, num território tão vasto, campos abertos, coxilhas e florestas consigam dividir espaço com uma biodiversidade tão rica. Por aqui o gado abusa do seu interminável espaço, as aves exploram o céu claro que traz o vento frio da serra e o ser humano parece ter aprendido a conviver e não dominar. Pra gente tudo pode parecer novo, mas acredite quando eu digo que aqui há tanta história, muito mais do que imaginamos, que vai há tempos antes mesmo de existir uma ideia clara do que é o Brasil de hoje. São Chico de Paula é uma cidade antiga. Em 1745 já um tropeiro passava pelo povoado de cima da serra. E quando se fala em povoado de cima da serra, a gente pressupõe casas, um pequeno comércio, uma pequena capela. Então, desde lá, São Chico de Paula começou a lidar com a tradição gaúcha. O nosso tradicionalismo aqui é um tradicionalismo muito forte. Ele não se prende tanto às danças, não se prende tanto à história, mas à parte campeira que é realmente muito forte. A história ainda pode ser vista nos monumentos, nos prédios antigos, nas memórias guardadas em cada lado que se observa. Mas ela também se manifesta de outras formas. Em São Chico, até a música parece vir da natureza, porque existe uma expressão artística que nasceu justamente dessa convivência tão íntima do homem com o animal. Um ritmo inspirado num bicho típico da região que imita seus passos e seus sons como se o mato tivesse virado melodia. Nós temos aqui uma música, uma marca, vamos dizer assim, o bugio. A princípio ele é o único ritmo que realmente é gaúcho, é do Rio Grande do Sul, o único ritmo genuíno do Rio Grande do Sul. É uma música que imita o andar do bicho, do primata, né? Antigamente eles olhavam e o bicho passando de galho em galho, andando de lado, e eles introduziram junto com a baixaria da gaita, né? Que tem esse ronco mais grave, porque o bugio quando está no mato, principalmente quando vai chover, ele ronca bem alto. E na baixaria da gaita eles reproduziram, junto com o passo do bugio, o ronco do bugio, né? O bugio nasceu lá nas bodegas do Joá, um distrito que tem aqui em São Francisco de Paula, através de um tocador de gaita, Virgílio Pinheiro, que vendo o bugio andar no chão, ele pretendeu então tirar uma música imitando o andar dele com o jogo de fora. Para quem desconhece, o bugio, também conhecido como macaco uivador, guariba ou barbado, é um primata típico das Américas do Sul e Central encontrado nas matas do Brasil, do Paraguai e da Argentina. O seu som é inconfundível, um ronco grave
que atravessa a floresta principalmente antes da chuva. E foi esse som, esse comportamento quase teatral do animal que inspirou o ritmo mais autêntico do Rio Grande do Sul e que em São Francisco de Paula virou música, virou identidade e virou festival. Vamos executar agora um bugio que codinome Levanta Bugio, o primeiro bugio campeão do festival Ronco do Bugio aqui de São Francisco de Paula. Fora das matas, o bugio mais conhecido é o popular Casamento da Doralice, dos irmãos Bertucci, filhos ilustres de São Chico, um clássico que embala os bailes gaúchos por todo o estado. No documentário de Cambará do Sul, a gente dançou ao som dessa mesma música sem nem imaginar que estávamos ouvindo uma das composições mais importantes da cultura sul-riograndense. Em São Francisco de Paula, o tradicionalismo não é discurso, é vivência. Ele está na música, na dança, no campo, no jeito de falar e de receber. E quando a gente se dá conta, já está pesquisando mais, entendendo mais e se sentindo um pouco parte disso tudo também. Apesar de tanta natureza e tanta história, ainda muito sobre São Chico passa despercebido por aqueles que observam tudo muito rápido. Mas felizmente existem lugares que mais parecem uma miragem, lugares que acolhem livros, memórias e curiosidades e que servem quase como portais entre eras dispostas em instantes. Da onde que veio a inspiração de construir esse lugar? Qual foi o teu motivo de fazer tudo isso? Eu percebi que a nossa história estava se perdendo. Então eu resolvi fazer essa livraria para marcar as características que nós tínhamos. Em tempos em que tudo cabe dentro de uma tela, é raro encontrar espaços que ainda valorizam o papel, o silêncio e o tempo de folhear um livro. Livrarias já são poucas e daquelas que nos convidam a desacelerar e olhar em volta, menos ainda. E quando encontramos um lugar que carrega história, arquitetura e identidade, então nos obrigamos a parar para entender melhor como as coisas são. Aqui dentro a memória vive para contar o que acontece lá fora. Desde quando os tempos eram outros e a araucária ainda era cortada e plátanos adornavam a principal rua da cidade. Eu era criança, chovia, nós íamos tudo para baixo dos plátanos. Levava tempo até a chuva nos bater. Hoje pouco se comenta, mas essas árvores já não são plátanos, são liquidâmbares, que aos mais desatentos pode parecer a mesma coisa, mas não é. E isso mostra como São Chico está se transformando com o tempo, desde uma época em que os campos predominavam no horizonte até a modernidade que dá lugar ao pinus e às flores. Porque as flores não faziam parte da nossa cultura. Nós tínhamos ligação afetiva e econômica com o campo, com o verde do campo, não com as flores. Por isso tu não vê flores aqui. Flores nunca fizeram parte da identidade original de São Chico. A relação daqui sempre foi com o campo, com o verde bruto, com aquilo que alimentava e dava sustento e não com o que enfeitava. E realmente, talvez elas ainda sejam raras, já que o solo e o clima não facilitam. Mas foi justamente nesse contraste que a cidade surpreendeu. Porque mesmo onde ninguém esperava cor, São Chico resolveu florescer. Hoje a gente pode dizer que é o maior parque de flor, né? Somos o maior parque de flor das Américas. No formato que a gente trabalha, os 365 dias do ano, eu acredito que a gente poderia dizer que o maior do mundo, né? É difícil imaginar que o maior parque de flores das Américas tenha nascido justamente aqui, num lugar onde as flores não eram parte da paisagem nem da cultura. Mas talvez o mais bonito dessa história nem seja a dimensão toda desse parque, mas sim o motivo pelo qual ele foi criado exatamente onde ele está. Quando os proprietários vieram para essa região aí procurando terras para fazer o parque, eles entraram na parte da mata ali assim, né? E fizeram uma oração pedindo um sinal para Deus que se fosse aqui o local do parque. Nisso veio uma revoada de borboleta branca da mata ali. Isso ali foi um sinal divino para eles. Eles compraram as terras aqui por causa das borboletas
E fizeram um monumento, monumento em homenagem em a homenagem à elas. borboleta, isso. E aqui sempre vai ser branca as flores, porque as borboletas que eles viram no dia ali era branca. Foram algumas borboletas que deram o sinal e depois disso, milhões de flores vieram. Aquilo que começou com uma prece se tornou num projeto gigantesco capaz de mudar a paisagem, a percepção e o próprio jeito de enxergar São Chico. Hoje a gente fala em mais de 300 espécies, né? E a cada estação nós temos 2 estações bem definidas aqui, tá? Que é inverno e verão, né? Então passa mais ou menos 1 milhão e 200 mil mudas de flor de estação, né? Mas hoje, se for contabilizar, já passou o quê? Mais de 10 Mais de milhões. 10 milhões, é. A cada estação, o parque se transforma, novas flores são plantadas, cores se renovam e o cenário muda como quem vira a página de um livro. Aqui há espécies que vieram do mundo todo, assim como inúmeras nativas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas o que mais chama atenção é o cuidado. O mesmo cuidado que o serrano sempre teve com o campo, hoje se tem com as flores. Então a gente tem sim a gente tem uma expressão de algumas plantas que são exóticas, né? O exemplo do ginkgo biloba, o acer, o liquidambar, né? Mas a fatia maior é representada pelas espécies nativas daqui mesmo. Que a gente precisa fazer com que o público entenda que também há beleza nesse tipo de material, né? O que é nosso daqui, né? Então assim, também tem flor, também é bonito, né? Algumas espécies que a gente tem aqui são melíferas, né? Então a região um todo por também, né, ter uma expressão na produção apícola. E quando tudo parece planejado pelo ser humano, a natureza dá um passo à frente e mostra que também sabe cuidar de si. Em meio a tanta flor, há um espaço reservado para quem faz o trabalho mais silencioso de todos: as abelhas nativas que circulam livremente pelo parque. Essa daqui é uma das espécies sem ferrão, né, que nós temos inativa. Essa é uma das espécies, é a Essa não é manduri. tão pequena assim, não. E essas abelhas, elas, obviamente, elas usam das flores que tem aqui. Ah, sim, nós temos aqui para isso, para polinização. Não há produção comercial, não adianta insistir. O mel que elas fazem é única e exclusivamente só delas. É uma forma simples, mas poderosa de deixar o ambiente funcionar por conta própria, respeitando o ritmo natural das coisas. Nossa, é bem geladinho ainda, né? Sim. Ele é mais líquido, né, também. Que... E ele não é muito... Nossa, ele faz a boca salivar bastante. Não tem. Hoje, uma pequena parte do território de São Chico floresce de um jeito novo, mas esse é um caso raro. A maior transformação do campo por aqui não veio com as flores, mas sim com árvores trazidas de fora, e com elas o cenário mudou para sempre. Quando proibiram a venda da araucária, eles trouxeram outra árvore para substituir a araucária. E essa árvore foi o pinus. E com a chegada do pinus, terminou o nosso campo. O pinus chegou como um substituto da araucária e, consequentemente, com ele, os campos de cima da serra mudaram. Mas a natureza, como sempre, achou um jeito de se reinventar. Do que parecia um cenário considerado morto para muitos, deu vida a um novo ecossistema, porque logo ali, debaixo da palha úmida do pinus, brotou algo raro, delicado e extremamente valioso que ainda está sendo descoberto. Aqui, dependendo da época, a gente acharia portini, tá? Esses pinos não foram plantados aqui. É o vento, é a chuva, é que vai trazendo, né? Que é a polinização. Tá vendo que esse é o chão perfeito, tá? Esse é o solo onde vai desenvolver, que você vai ter cogumelo, né? E agora tu imagina uma mata que a cada 3 metros tem um pinus plantado. É uma mina. É uma mina, né? O cogumelo que brota sobre o pinus é selvagem, tem nome e um avantajado tamanho. É o portini, o rei dos cogumelos, como é conhecido mundo afora. Supervalorizado pela alta gastronomia, costuma ser encontrado em locais úmidos, sombreados e debaixo de árvores como pinus durante o outono. No Brasil, pode-se dizer que São Chico é onde ele aparece com mais força, porque aqui o que virou assunto de debate para muitos, o reflorestamento com pinos, se transformou no solo ideal para uma das maiores iguarias da cozinha de território.
Dá pra se dizer que quem vive aqui em São Chico e arredores é abençoado, porque tu pode ter o porcini fresco para comer em casa, sem precisar ter que comprar ele desidratado. Sim, Porque em outra região do Brasil, onde que tu encontra isso? sim, sim. Não, é uma coisa que a gente só vai ter nas matas que tenha reflorestamento de pinos. Então você encontra também na Serra Catarinense, tem um pouco hoje a Serra de Campos do Jordão, já tem, mas São Chico, em território, é o maior, e em área de cobertura de reflorestamento também é o maior. Então, assim, se a gente fosse dizer, São Chico seria a capital do porcini no Rio Grande do Sul. O porcini pode até ser o mais famoso do reino dos cogumelos na região, mas é só entrar na mata nativa para descobrir que ele está longe de ser o único. São Francisco de Paula é um território onde o chão inteiro parece falar. Em cada galho caído, cada tronco úmido, existe vida em transformação. Por aqui, os cogumelos brotam dos lugares mais improváveis e quem aprende a enxergar nunca mais esquece. Ah, e aqui quando vocês vão fazer a caça aos cogumelos, vocês estão olhando para todo lugar o tempo todo. Tchê, na verdade, você faz a caça e está olhando para todo lugar o tempo todo. Mas também o teu olho começa a perceber, né? A ter esse olhar, né? Dentro da propriedade. Não dentro da propriedade, em todos os lugares. Eu tenho um amigo meu que anda pela estrada, cogumelo. Eu disse, pô, onde você está enxergando tudo isso, né? Porque eles já vão associando, né? Tá vendo isso aqui? Isso é a umidade, né? São os fungos que uma mata como essa tem. Isso é que vai dando o clima propício pro cogumelo. Tá vendo que são galhos caídos? Aham. Esse galho, na verdade, a umidade dele, a casca, tudo isso vai começar a trazer outros micro-organismos para esse galho. O que as pessoas fazem muitas vezes? Eles vão pegar essa madeira e vão queimar. Nós deixamos toda ela no nosso chão. A gente não mexe. Essa orelha de pau é a que você usa. Você tem dois usos na culinária. Um uso na culinária, que é ralar. Como se você estivesse ralando um queijo serrano. Ralar isso aí? É. Sabe quando você rala uma massa, um queijo em cima de uma massa? É o mesmo princípio. E quando eles secam, né, que aqui tu começa a perceber ó, a umidade, né? Tu começa a perceber a umidade. Quando ele seca, é o que você trabalha também, como os artistas plásticos também usam nas suas obras. Esse cogumelo aqui dá para comer. Ele é comestível. Mas por quê? Ralando. Só ralando. Só ralando, porque ele é tão duro que se tu vai quebrar teu dente, não faria sentido algum. Mas quando você rala, ele é comestível. Tá, esse daqui dá pra... Pode, puxa, olha que fantástico isso, né? A natureza. Nós estamos falando de... a gente está falando de uma araucária, né? Um galho de araucária. Olha que genial, né? Nós estamos falando... Aqui nós vamos ter samambaia, nós vamos ter musgo e nós vamos ter cogumelo. Olha aqui, ó. Esse já tá passado. Isso aqui é genial, tá? Pode... Que coisa estranha de pegar na mão isso. Dá pra arrancar ele? Claro, tira a larvinha do lado e vamos ser felizes. Aí, pronto. Aqui, ó. Nossa, ela se desfez toda já. Aqui, ó. Isso é maravilhoso. Mas aqui tá passada, não? Não. Peraí, essas todas que a gente tá pegando aqui não são as mesmas, né? Essa aqui é diferente. Dá pra tirar? Pode. Tu já, sabe, quando eu falo com esse cogumelo, eu faço um ravioli. Com esse que a gente tá pegando hoje? Exatamente, eu faço um ravioli com ele. Uma coisa é você conhecer um ingrediente na prateleira do supermercado. Outra completamente diferente é encontrá-lo na mata, identificá-lo com segurança, prepará-lo logo ali mesmo e provar um sabor que até então parecia vir de outro mundo. Aí tu lava... Tô lavando eles. Dá pra passar água, não tem problema? Dá, eu poderia só estar pincelando ele, tirando o excesso de terra, né? Então não é um problema passar ele na água quando a gente compra no mercado, por exemplo? Não, na verdade, se você for passar ele na água, o que eu faria nessa água? Eu usaria essa água do cogumelo depois na cocção. Tá aí um evento legal de fazer no meio do mato. Oi? Cara, com alguém que conhece Não, mas... cogumelo. Tchê, vamos dizer que eu não sou o maior especialista, né? Nos cogumelos. O que eu sou é um pouquinho mais preparado. A gente é um pouquinho mais preparado só. Então,
a gente é um pouquinho mais preparado para te enrolar um pouco, ó. Salzinho e pimenta. E agora vamos deixar. Olha como ele já vai mudando. Dá pra comer? Te acalma o coração. Agora tu te diverte. Isso aqui é o marshmallow do campo? Bah, mas tu foi chique agora, né? Gostei de te conhecer, hein? Marshmallow do campo foi genial, né? Eu vou te adicionar no Facebook. Como é engraçado tu comer uma coisa que tu acabou de tirar. Porque pra mim o cogumelo tem alguém específico no mundo que vai lá e cria em laboratório pra tu comer. Mas tu pegar do meio da natureza assim... Ó, come um também. Tchê, sim, se morre, morre os dois. É verdade. Tu viu que aqui a gente tem a fumaça da grinfa, né? Uhum. Claro que... Quer ver uma outra coisa? Um outro movimento... Eu amo fazer isso, né? Quando a gente assa carnes, a gente faz o dark, né? Uhum. O dark é quando a gente joga na brasa, né? Mas é que nem sapecar pinhão. Quase como sapecar pinhão. Sabe quantas vezes eu fiz isso com cogumelo? Essa é a primeira? A primeira. Sabe por que a gente assa no fogo de chão? Nem ideia. Porque o jesuíta trouxe para nós o quê? O jesuíta nos trouxe o gado, né? Uhum. O índio começou a preparar esse gado, certo? Mas ele não tinha o conhecimento do sal. Quando ele não tem o conhecimento do sal, o que ele faz? Ele assa longe do fogo, porque ele já usava isso em outras caças, ele assa longe do fogo para que o suco da carne reidrate. E aí com isso você tem a suculência e sabor. Agora, olha que chique isso, hein? A gente vai preparar a gente comer um cogumelo. Olha que agora tu vai ter uma outra textura na boca. Cuidado que tá quente, hein? É o mesmo alimento. Você viu que deu outro sabor? Total. Sabe por quê? Porque a hora que a gente colocou ele aqui, ele foi encapsulado. Então, tu viu que ele manteve umidade na boca? Uhum. Verdade. Ele manteve a umidade na boca, né? Uhum. Agora a gente acabou de criar um prato e você... Quanto é que a gente pode cobrar por isso aí? Depende da experiência. Não, com a experiência no meio da mata, assim que nem a gente fez. Pegando o cogumelo, lavando na água do rio aqui, assando na grinfa. Não tem preço. Não tem preço. Também não tem mágica, mas tem conhecimento. O Marcos é chefe, conhece bem esse território e os fungos que ele oferece. Com ele, até o que parecia apenas um galho úmido vira prato. Mas não invente de sair por aí procurando qualquer cogumelo para comer. É importante conhecer esse reino porque, como dizem, todos são comestíveis, mas alguns só uma vez. Sim, boa parte deles são venenosos. E como é que tu sabe que o cogumelo ele é fresco? Eu digo que ele já não está passado. Aqui, quando ele fica mais amarelo, com a textura, a umidade, aqui ele já está, claro, completamente passado, tu consegue identificar. Umidade é importante, né? Às vezes amarelo, assim, ó, esse aqui já tá um cogumelo que já passou, né? Aqui, ó, olha só, põe a mão para você ver a textura. É maravilhosa, né? Uhum. E tu viu essa umidade? É a umidade, ó, da natureza. Isso aqui a gente coloca... muitas vezes, quando eu tenho essa umidade, eu nem coloco gordura, tá? Numa frigideira. A própria umidade dele A própria umidade dele. já é o suficiente. Que eu vou estar tostando ele, ou vou estar usando o calor, dependendo do que eu quero. Posso usá-lo frio, posso usá-lo numa salada. Porque o que acontece? A gente nasceu na indústria do enlatado, né? Que era o champignon para fazer estrogonofe, né? Essa é a nossa cultura de cogumelo. Depois de provar alguns cogumelos recém-colhidos e preparados ali mesmo, fica impossível não pensar em tudo o que a terra daqui tem para oferecer. São Chico não é só um destino de beleza, é um território de transformação. E a gastronomia tem sido uma das formas mais bonitas de contar essa história. São Chico dá para perceber que é uma cidade que está se desenvolvendo nessa questão gastronômica mesmo. Eu digo, de coisas da terra, do pinhão, do cogumelo, da bergamota que tu falou antes. Da batata. Da batata, principalmente. Do queijo serrano. Do queijo serrano. Então tem muita coisa que dá para aproveitar aqui na cidade que é da própria região dos Campos de Cima. O ruibarbo, que agora é
é maravilhoso, que se usa muito na Europa, que a gente usa na sobremesa, inclusive. O que acontece? A gente tem que entender que a cozinha de território é o momento, ela não tem fronteira, ela não é cozinha regional, cozinha típica. A cozinha de território é o que aquele território produz naquele momento. Então, a gente tem que aproveitar isso. Falar de cozinha de território é entender que um ingrediente nunca está sozinho. Ele carrega clima, relevo, cultura e história no sabor. E São Chico é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Na região serrana do Rio Grande do Sul, o que não falta é diversidade. Em poucos quilômetros, tudo muda, desde a paisagem ao sotaque, até o prato e o tempero. Então, quando eu falo dos Campos de Cima da Serra, nós temos 14 municípios que, assim, a gente consegue fazer um menu inteiro de 10, 20, 30 pratos só com ingredientes da região. Porque tu vai ter uva, tu vai ter maçã, você vai ter pera, você vai ter cogumelo, você vai ter queijo, você vai ter pinhão, você vai ter batata, você vai ter gila. Tá tudo ali. Então, a gente pode ter uma cozinha, o termo às vezes é até prepotente, única, porque isso só tem nesse ecossistema. O Rio Grande do Sul é maravilhoso por isso, né? A gente sai de São Chico, que tem uma mistura de português, de italiano, de alemão, chega em Canela, que é mais alemão e italiano, chega em Gramado, mais alemão e italiano, vai a Nova Petrópolis, alemão. Chegou em Galópolis, italiano. Chegou em Caxias, italiano. Mas se tu pegar para a esquerda, tu vai a Feliz. Sabe, olha, em qual outra região do Brasil, em distâncias tão pequenas, aí muda completamente tudo. É como se fosse uma Europa reduzida. Sim. Aqui a gastronomia não tem só uma origem, ela é um reflexo da própria cidade. Múltipla, acolhedora e cheia de surpresas. Tem tropeirismo na base, influência italiana e alemã nos temperos, um toque uruguaio e argentino na maneira de servir e a criatividade brasileira em tudo que é reinventado à mesa. Do drink com bergamota ou erva mate ao clássico X, São Chico vai do mais simples ao mais sofisticado sem nem percebermos. E tudo aqui é convite para provar devagar, sem muita cerimônia e sem moderação. Esse é um queijo tradicional serrano, maturado no vinho. Vamos ver se é bom isso. Eu nunca vou te dizer que é ruim. Aí tu vai ter que assistir o vídeo depois para dizer minha opinião de verdade. Bom, se você tá vendo isso, então tá aprovado. É quase que um fundi serrano. Verdade, é isso aí. Bem, mas essa era só a entrada. Que delícia isso. É legal, né? O pinhão tem um gosto... Ele tem um gosto característico Tem. dele mesmo. O pinhão eu acho meio, assim, muito parecido assim, com mandioca, aipim, batata, só que ele misturado com outra coisa, ele se torna uma bem diferenciado. E o molho, o caldo, ele é de frango. O caldo é de frango. Frango com pinhão. É isso aí. Tá de parabéns, hein? Obrigado. Depois disso, nunca mais parou de chegar a comida. Aqui, se você não tem planos pra tarde, o negócio é ficar comendo sem parar. Aí vem um espinhaço de ovelha, dessa panela de ferro tradicional, né? Espinhaço que vem da espinha dela, da coluna. É isso aí. Um feijão mexido. Tem pinhão. Imagina que não ia ter pinhão. E esse daqui? Uma polentinha. E aí vem a paçoquinha de pinhão. Ah, essa é a minha favorita. Essa é com carne. O que é esse outro? Esse aqui, um queijinho que eu aprendi com a minha mãe. Isso aqui é um queijo? Queijo com queijo ali. Queijo com queijo, com queijo, com queijo, com nata. E aqui a gente tem um almoço típico Da culinária italiana, alemã e gaúcha, né? Porque se mistura tudo. Isso aqui é uma síntese do que é São Chico. É verdade. Dá pra se dizer. Um pouco de cada. É um pouco de cada. Não precisamos de muito para entender que em São Chico, onde quer que se vá, a mesa farta não é exceção, é regra. Sempre tem mais um prato vindo, mais uma receita para experimentar e mais uma história sendo servida à mesa. Acho que a gente tá bem alimentado hoje de meio-dia, hein? Eu acho que dá pra tirar um pouco do casaco. Acho que isso aqui vai uns 4 dias aqui sem precisar se alimentar agora. E o negócio... Eu acho que essa junção de todas essas coisas é pra não passar muito frio, né? Porque a caloria vem. E acredite, mas não é só a fartura que impressiona por aqui.
porque a cidade já começa a se destacar no cenário da alta gastronomia também, tanto que faz parte de um seleto grupo de restaurantes que oferecem o prato da boa lembrança, um reconhecimento que vai além do sabor, um legítimo selo de experiência. São 99 restaurantes no Brasil que são eleitos, que foram escolhidos pelos donos dos restaurantes. Então, se eu quiser entrar hoje e não tiver vaga, nesse ano ninguém vai entrar na Boa Lembrança. Alguém tem que sair. Ou alguém saiu por uma série de motivos. Então, quando tu olha a parede lá, a nossa parede é uma parede ainda fraquinha da Boa Lembrança. Porque a gente recém começou, a gente está no 2º ano. Mas tem alguns colecionadores que têm mais de 3.000 pratos, 2.500 pratos brasileiros e 500 pratos italianos da Boa Lembrança. Então, o que é o prato da Boa Lembrança? É, para mim, a maior mostra e o melhor exemplo que a gente tem de destino de turismo gastronômico. Porque se tu for no Brasil, em um restaurante que faz parte da Boa Lembrança, você vai ter certeza que vai ter uma boa experiência. Em São Chico, em 2025, encontramos o prato no restaurante Ana Terra do Parador Rampel. Mas esse não é o único lugar. No Rio Grande do Sul, a gente tem em Garibaldi, a gente tem em Gramado, a gente tem em Porto Alegre e a gente tem em São Francisco de Paula. E cada um dos 99 pratos espalhados pelo Brasil tem uma receita diferente. E o prato de 2025, você é o primeiro a provar. Não pode. Esse prato, ele é pintado à mão por uma artista plástica e eles executam. E quando você vai embora do restaurante, você leva o prato para a tua casa. Essa é a boa lembrança. Essa é a boa lembrança. Então, esse ano, a gente está fazendo um prato dos Campos de Cima da Serra, no Ana Terra, que tem 2 ingredientes muito importantes. Um deles, eu vou te pedir desculpas, que eu vou pegar ele com jeitinho, porque ele está desmanchando, ó. Se tá desmanchando é porque é bom. Isso é um estinco de cordeiro dos Campos de Cima da Serra. Agora, esse nosso nhoque é um nhoque de pinhão. Não pode ser. Nós fazemos a farinha de pinhão e a gente está usando todos os ingredientes locais para executar o prato, que é esse nhoque de pinhão. A gente usou uma manteiga de galpão, que é a manteiga das nossas fazendas daqui, e essa manteiga a gente faz ela, mais um detalhe nosso, a gente faz ela defumada. E para finalizar, né, saio da cera correndo e volto em 1 segundo. Nós vamos usar o quê? O manjericão, que é da nossa horta comestível do Rampel. Normalmente as pessoas colocariam o manjericão inteiro. Quando você rasga o manjericão, ele solta o quê? Os óleos essenciais, que é o aroma dele. O mais marcante talvez nem seja o que você está vendo, mas sim tudo o que esse prato representa. Cada ingrediente vem da terra daqui. Cada detalhe foi pensado com uma história de fundo. Um brinde. Um brinde a São Francisco de Paula. Carinhosamente, São Chico. A cidade das boas experiências. E a porta de entrada da cozinha de território dos Campos de Cima da Serra. Tem bastante motivo para brindar aqui, hein? Eu não sou bom em avaliar pratos, mas sou bom de garfo e posso dizer que quando a gente termina não é só uma refeição que fica na memória junto de outras milhares que já tivemos. É a certeza de que São Chico entendeu que comer também é viver e que todo prato pode ser lembrança, território e emoção. Preciso te dar os parabéns. É completamente diferente do que qualquer outra coisa que a gente possa experimentar no dia a dia. Eu acho que vale das pessoas, às vezes, experimentarem uma coisa diferente. O pinhão todo mundo conhece, né? O cordeiro todo mundo conhece, mas muitas vezes é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que traz isso da experiência que a gente vem falando, não é? Mas São Chico não vive só de agradar o estômago, apesar de que essa é uma parte muito importante da cidade. Estar aqui é estar no lugar certo com as pessoas certas e transformar tudo em experiência. Pode ser que seja justamente isso que define essa cidade. A forma como ela te envolve. Talvez uma coisa que possa sintetizar São Francisco de Paula seja a palavra experiência. Porque a gente já viajou tanto pelos Campos de Cima da Serra em outras cidades e cada um desses lugares tem uma coisa diferente acontecendo. Mas a natureza geralmente é a mesma e São Francisco de Paula soube aproveitar isso e trouxe a gente aqui para o meio
do mato, entre as araucárias, os xaxins, essa cachoeira, para tomar um belo de um café da manhã. O desafio é sair daqui só. Tomar um café da manhã diante de uma cachoeira em pleno outono e com esse clima frio serrano parece coisa de filme, e eu nem saberia dizer qual filme porque isso tudo é muito singular. Mas em São Chico essa é só uma forma de começar o dia junto à natureza que nos abraça de um jeito que nos faz desacostumar de toda a comodidade do dia a dia e nos apresenta possibilidades inimagináveis. São Francisco tem casa na árvore também, por isso que eu digo que essa cidade é um lugar que foca bastante na experiência. Gosta de curtir o mato? Que tal levar uma boa lembrança disso para casa? Quando foi a última vez que vocês viram uma casa na árvore autêntica? Oi, Cássio. Óbvio que não tem ninguém. É curioso como encontramos diversas pérolas como essa pelo caminho. Quer dizer, nem sempre é pelo caminho habitual. Às vezes precisamos entrar numa rua, numa propriedade ou só olhar com mais atenção. O que é bom mesmo é ficar em contato com a natureza. Sentir o cheiro dessa mata nativa e preservada. Aliás, já viu a quantidade de xaxim que tem nesse lugar? Já falamos dele, mas é sempre bom reforçar a importância dessa e de outras plantas que simbolizam o modo de viver em harmonia com a natureza. Qualidade de vida por aqui não é discurso, é escolha. E talvez seja por isso que em qualquer lugar que a gente possa escolher passar a noite, sempre estaremos próximos da natureza. Seja pelas janelas que se abrem para os bosques preservados, pelas cabanas escondidas entre as araucárias, ou até mesmo por lugares que nos fazem pensar como é que isso veio parar aqui. Não importa onde seja, todo canto é um convite para respirar mais fundo e sentir a pureza do ar serrano. E não por acaso, a hospedagem mais antiga do Rio Grande do Sul, fundada em 1899, também fica em São Francisco de Paula. Talvez lá atrás eles já soubessem que um dia a gente ia querer fugir das grandes cidades só para poder ouvir o agradável silêncio da natureza. São Chico é o tipo de cidade que desafia proporções. É pequena em número de habitantes, mas inversamente proporcional em território. E essa imensidão toda faz com que cada canto pareça ter vida própria, como se fossem outros municípios. Mas o curioso é que, apesar das distâncias, tudo carrega a mesma essência, a mesma alma. Nós temos um amor incrível pelos distritos de São Francisco de Paula. Não só a cidade, não só o centro, a Avenida Júlio de Castilhos, mas nós temos um amor muito grande pelo interior de São Francisco de Paula, que é muito rico em cultura, em costume e em gastronomia. Aqui é mais ou menos assim, tu quer ir de um lugar para o outro de carro, é 1 hora aqui, 2 horas ali, 3 horas lá. E às vezes o melhor caminho é ir de barco, atravessar o rio. Para chegar ali do outro lado de carro, apesar de próximo, levaria algumas horas. Por isso, meios de transporte alternativos são sempre bem-vindos. Aqui onde que a gente está agora é na região das águas represadas que vão para as 3 barragens da cidade. Primeiro a barragem do Divisa, depois a barragem do Blangue e a barragem do Salto. Como são muitas barragens, é muita água que tem por aqui, vocês não vão conhecer todas, mas fica o convite para voltar para São Chico para descobrir por conta própria todas elas. E quem sabe dar uma banda de barco por aí também. Infelizmente, não é todo lugar que dá para chegar de barco. A verdade é que eles nem são um meio de transporte oficial do município. Então, o negócio mesmo é encarar os inúmeros quilômetros de estrada de chão num carro mesmo. Para vocês terem uma ideia do tamanho que essa cidade inteira tem, do núcleo urbano de São Francisco de Paula até aqui esse distrito chamado de Cazuza Ferreira, são quase 2 horas entre asfalto e estrada de chão. Mas a distância ela nos recompensa porque a gente acaba conhecendo um lugar que alguns dizem que é um verdadeiro faroeste, que inclusive acontece alguns eventos muito curiosos que você talvez não encontre em nenhum outro lugar do Rio Grande do Sul e nem do Brasil. Dona Célia, faz quanto tempo que a senhora mora aqui em Cazuza Ferreira? Eu moro aqui há 48 anos. É que é longe da cidade para a senhora?
do centro do município, que São Chico, é 110 quilômetros. Durante algum tempo, alguns distritos, como o de Cazuza Ferreira, quiseram se separar do município para serem anexados à vizinha Caxias do Sul pela proximidade. Não deu certo, mas mesmo assim, as pessoas daqui até hoje, apesar de serem serranas, nativas de São Chico, utilizam a estrutura da cidade ao lado. Como que é viver aqui, nesse lugar que talvez poucas pessoas conhecem, mas quem chega aqui vê que é um lugar completamente peculiar, longe de tudo, me parece calmo. Como que é viver aqui? Esse lugar é muito bom e tranquilo, é o símbolo da paz aqui. A gente não tem problemas de violência, a gente deixa as coisas meio abertas, deixa a roupa na rua, circula livremente pela rua, pode sair de noite, caminhar em volta da praça, ir no vizinho. É um lugar bem tranquilo, bem saudável para viver. À primeira vista, é difícil pensar em como deve ser viver tão longe dos grandes centros. Mas basta chegar aqui para perceber que o interior guarda muito mais do que simplicidade. Cazuza Ferreira é um desses lugares que surpreendem. Antes mesmo de muitas cidades da Serra ganharem nome e um lugar no mapa, aqui já havia história e muito movimento. Durante os tempos da extração da araucária, o distrito viveu seus dias de ouro. Teve de tudo, alta sociedade, clubes, festas, hotéis e até um cinema. Então vamos ver o cinema por aqui. Olha só que lindo, né? Tu não acha? Aqui tinha os camarotes, olha aqui na época que o pai tudo que construiu. Então era todo o espaço aqui, ó, era o telão. Era lindo demais. Hoje é difícil imaginar o quanto esse lugar já foi movimentado. Gente entrando e saindo o tempo todo, moradores e visitantes, e uma economia que girava com força, sustentada pela madeira, pelos negócios, pela vida que pulsava por aqui. Mas, como tantas outras histórias, essa também teve seu ponto de virada. E com o tempo o movimento foi diminuindo, e muitas das construções que um dia deram orgulho à vila acabaram ficando pelo caminho, enquanto outras ganharam uma nova vida. E o hotel foi restaurado, ele tinha 3 andares, aí quando diminuiu também a população, porque teve uma fase de Cazuza, quando teve a gaúcha madeireira, que é a época do vendas de pinheiro, né? Aí aquele deu uma inflada na vila. Naquela época, depois o pessoal se dissipou quando fechou a madeireira, foi embora. Mas nem tudo se foi. Entre tantas memórias que resistem em Cazuza Ferreira, existe uma tradição que já passa de um século, que carrega muito mais do que um espetáculo, carrega identidade. Justamente aqui, na Praça Central, que é bem diferente do modelo de outras cidades, são realizadas as famosas cavalhadas, que movimenta moradores e visitantes, envolve gerações e mantém viva uma herança rara daquelas que já desapareceram em muitos outros lugares. Ela é dividida em mouros e cristãos. Então tem uma turma que é mouro, os mouros são vestidos de vermelho e os cristãos são vestidos de azul. Aí eles fazem a representação de batalha, é uma encenação lá do tempo, da Idade Média. Eles fazem as evoluções aqui na praça. Então eles combinam, eles fazem evoluções assim, sabe? Eles a cavalo, eles usam a lança, a espada e a garucha. São as 3 armas que eles usam durante o combate. Um evento raro, né? Agora você me diga onde já ouviu falar que acontece isso no Brasil, além daqui. E ao que eu estou sabendo, só Santo Antônio da Patrulha antigamente, não sei se hoje ainda pratica, mas hoje, aqui no Rio Grande do Sul, só Cazuza Ferreira é que pratica a corrida das cavalhadas. Essa é uma encenação de algo que acontecia aqui? Não, de algo que acontecia no tempo da Idade Média, do tempo da Carlos Magno. Uma tradição que veio, sabe, de fora, mas é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul e uma das poucas que ainda existe a nossa cavalhada aqui. E não se engane, não é só uma tradição simbólica. As cavalhadas de Cazuza Ferreira são um verdadeiro acontecimento. A cada edição, multidões participam,
A comunidade se movimenta e isso exige uma preparação detalhada que vai muito além da encenação. Quando tem uma cavalhada aqui, a gente tem que mandar a correspondência lá para o exército. Eles têm que autorizar, sabe, nós usar as garruchas. As garruchas são carregadas com pólvora só. E espoleta para dar o tiro, sabe? Não é tipo, se for para caçar um bicho, tu tem que pôr chumbo. Ali não, é só a pólvora e a espoleta. Só para dar o susto. Só para dar o estouro bonito, né? Que o pessoal gosta do... E se o som da garrucha já impressiona, é porque cada detalhe da encenação foi pensado para emocionar. Isso aqui, então, é a roupa de um corredor cristão. Daí essa aqui é uma roupa de um mouro, roupa bonita, vermelha. Bem acabada também. E assim, ó, elas são confeccionadas em veludo. Pois é. E toda bordada em lantejoula. Aí eles usam na cintura lá, né? E puxa lá e luta. Pode passar a mão aí pra ver, ó. Vai passar no pescoço que não fura. Que bom! Porque ia ser uma... Ela parece uma espada, mas ela é toda redondinha assim, ó. Apertar a mão aí que não corta. E aqui então tem as lanças, as 3 armas que eles usam. Primeiro eles lutam com a espada, depois eles lutam com a lança e por último com a garrucha, que é as dos tiros. São Chico talvez seja isso mesmo, uma terra boa, sem muito luxo, onde cada detalhe carrega a alma serrana. Como que é para o senhor morar aqui em São Chico hoje? Bom, olha, hoje em São Chico de Paula eu digo que eu moro mais perto do paraíso em cima. Tanto que eu gosto de São Francisco de Paula e eu sempre digo que por mais que se faça, que eu faça por São Francisco de Paula, eu faço pouco, que São Chico merece sempre, sempre muito mais. Do fogo que renova os campos, a mesa sempre pronta para mais um prato, a tradição por aqui não precisa ser anunciada. Ela simplesmente acontece. Tá no jeito de viver, de cultivar e de receber bem quem vem de fora. De onde que vem essa hospitalidade do povo serrano? Bom, essa hospitalidade eu penso que venha de acordo com a nossa história. Nós sempre fomos um povo acolhedor. Antigamente, nas fazendas, quando vinham os viajantes, eles davam o famoso "ô de casa". Isso aí já era, digamos assim, uma parte que as pessoas eram receptivas. E hoje continua exatamente daquele jeito. As pessoas acolhem as pessoas que não conhecem, como se estivessem na cozinha de suas casas. Talvez seja difícil traduzir São Chico em palavras, mas quem conhece, entende. Aqui tudo fala de raiz, de origem, de pertencimento. E o que o senhor gostaria que as pessoas que não conhecem São Francisco de Paula soubessem sobre a tua cidade? Bom, eu gostaria que elas chegassem por aqui e tivessem contato com um povo autêntico, com um povo que admira a sua origem, que o povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Então, eu gostaria que as pessoas que visitassem São Francisco de Paula, elas correm um grande risco de chegar em São Francisco de Paula e ficar aqui. Talvez São Chico não precise se explicar. Ela apenas existe, no seu ritmo calmo, na sua natureza abundante, no cheiro de mato e no calor de uma cozinha familiar. Aqui o tempo tem outra medida, a comida tem outro sabor e as histórias andam a cavalo entre gerações. São Francisco de Paula não tenta impressionar, ela te faz sentir o frio na pele, o silêncio das caminhadas, o aroma da natureza. Quem passa correndo talvez não veja nada, mas quem para, corre o risco de nunca mais ir embora. Não é só pra... Ui, Obrigado. que chichada. Obrigado. Eu que te agradeço aí pelo teu tempo. Escaneie esse código para acessar o guia completo de São Francisco de Paula para explorar a cidade em 1, 2 ou 3 dias ou clique no link da descrição. Se você curtiu explorar São Chico, então vai adorar outra pérola gaúcha. Ivoti, uma cidade bem alemã que produz as melhores cachaças, possui cenários incríveis, uma gastronomia impecável e a maior colônia japonesa do Rio Grande do Sul.